Olá, eu sou o Flávio Azevedo, falar com vocês da vitória do Coelhão contra o Goiás, 1-0, gol do Miguelito. Primeiro gol do atacante, meio atacante, pelo Coelhão, boliviano. Boliviano ou colombiano? Boliviano. Primeiro gol dele, gol de pênalti, uma vitória muito merecida do Coelhão. E o Coelhão hoje avacalhou geral, vencendo e entrando definitivamente no G4. A rodada ainda não foi completada, teremos jogos nessa segunda-feira e na terça-feira. Mas é importante demais ver o Coelhão em segundo lugar, só não está em primeiro por causa de dois gols. Dois gols. Pelo saldo de gols, deixou de ficar em primeiro lugar. Aquilo que fomos chamar de corneta, sempre chamam de quem tem opinião de corneta, né? Eu vou morrer corneta, porque da minha opinião não abro mão. E aconteceu aquilo que eu pedia. Mariano, William Bigode, eu mesmo, quando foram contratados, falei, é só você ler dos meus perfis aí, falei que eles serão importantes para ajudar na Série B, na subida para a Série A. Porém, entre o jogador ser importante e no momento ser o titular, vai muito diferente, né? É visivelmente que o William Bigode e o Mariano não têm condições para serem titulares. E a competição exige que quem está dentro do campo esteja 100% fisicamente. Ou seja, a crítica em cima do sem minutagem era essa. Ele não podia desguarnecer o time porque está colocando veterano contratado, cara que recebe mais, sabemos disso, mas a escalação dos jogadores não pode ser baseada disso, não. Tem que ser em cima de desempenho. E eles não iam desempenhar hoje, por exemplo, se tivesse começado os dois como titulares. Quem estava lá no estádio, eu estou sempre, e assistiu ao jogo, sabia que o Mariano não tem condições de ser titular e nem o Will Bigode, porque eles não têm condições físicas para isso. Tem que se preparar e aos poucos, se eles tiverem qualidade no treinamento, aí sim eles assumiram uma posição de titular. Mas no momento, eles não têm a vaga lá. O treinador percebeu isso e hoje escalou o Júlio, na minha opinião, o melhor lateral direito do Campeonato Mineiro. Escalou o Júlio na vaga do Mariano. E à frente, o William Bigode não jogou. O contratado, eu esqueci o nome dele, Stênio, que é do Cruzeiro, por empréstimo, começou como titular. Aí lá na frente o trio de ataque, a movimentação foi outra. Jogadores novos com velocidade, trocando de lado de campo, entre eles durante o jogo. E o quê? E o Goiás ficou sem saber o que fazia, hein? Porque as jogadas iam pela direita, pela esquerda, pela direita, pela esquerda. E em uma dessas jogadas pelo lado direito, o América acabou que a jogada começou pelo Fabinho, ele lançou a bola para o Miqueias, que ao tentar o drible foi derrubado por trás. Falta claríssima. De onde eu estava na arquibancada, eu ainda comentei com a pessoa que estava ao meu lado, que eu tenho certeza que o árbitro vai no VAR e vai chamar. Por quê? Porque foi falta, deu para ver de longe que foi falta. O cara usou a muleta, o VAR, né? Eu falei com ela, aposto se você quiser, daqui a pouco ele vai lá no VAR, porque eu tenho certeza que foi falta. Foi lá no VAR, confirmou a falta, pênalti claro para o Coelhão, e na minha opinião o jogador ainda deveria ter recebido o cartão amarelo, porque foi um lance por trás, perigoso no tornozelo, ou seja, era lance de cartão amarelo mesmo. E o Miguelito, com muita personalidade, ele é o batedor oficial lá da seleção dele. É cara novo, mas ele é o cobrador de pênaltis lá da seleção dele. Pegou a bola, o Tadeu, uma das melhores figuras em campo, foi para um lado e a bola para o outro. Bateu muito bem o pênalti. Tem gente que acha que não existe golaço em penalidade. Na minha opinião, foi um golaço. O pênalti bem convertido pelo Miguelito. E o que aconteceu? Aí o jogo melhorou bem para nós, por quê?
Como eu já te disse em outras oportunidades, a característica de nossos jogadores é em velocidade. A torcida tem que entender que no momento que o time recua um pouco, ele não está indo atrás porque ele é medroso, não, está com medo do jogo, não. Ele está atraindo o adversário para o seu campo em um passe forte, um lançamento longo. Ele vai pegar os seus atacantes no mano a mano com os zagueiros, e na maioria das jogadas o atacante ganha isso e vai ficar cara a cara com o goleiro, como aconteceu no jogo contra o Amazonas. Gols assim em velocidade, o Figueiredo ganhou na velocidade do zagueiro, driblou o goleiro, entrou com bola e tudo. Ou seja, é muito importante a gente fazer um gol logo no início do jogo, porque aí o adversário vai ter que sair para tentar pelo menos empatar a partida, aí vai abrir o campo. O campo o quê? Que vai nos dar uma boa bagagem, né, para os nossos atacantes. Fabinho é de velocidade, Figueiredo é de velocidade, o Stênio é de velocidade, o próprio William Bigode é o jogador de contra-ataque de velocidade. Ou seja, e se a gente tivesse em campo, Deus sabe quando, um Benítez da vida, toda hora ele vai colocar esses atacantes para correr no mano a mano contra o zagueiro. Ou seja, o importante de fazer o gol no início do jogo também, porque aí o adversário vai ter que vir para cima e vai abrir mais espaços, principalmente jogando em nossa casa, que o campo tem a qualidade para a bola rolar, não precisa ficar mandando bola de qualquer jeito no alto. Vamos usar mais o passe rasteiro. O passe e o lançamento pelo alto, normalmente o zagueiro antecipa bem. O Ricardo Silva mesmo no jogo hoje, quase todos os lançamentos do Goiás ele ganhou pelo alto. É característica dos zagueiros ganharem mais as bolas pelo alto. Ou seja, se você tem jogador de velocidade, evite dar passe pelo alto. Dê o passe rasteiro, que a bola já vai chegar dominada para ele. Dê o passe pelas laterais, pela lateral esquerda e pela lateral direita. E os dois jogadores de ponta, os pontas, vão pegar essa bola dominada. Ou eles vão em direção na diagonal para o gol, ou então vai poder passar a bola para aquele jogador centralizado. Agora o Figueiredo está como um falso camisa 9, do jeito que ele falou que era centroavante, quando ele chegou aqui contratado sendo. Ele falou, sou centroavante. Ele como centroavante que foi convocado pela seleção de base. Ele sempre foi artilheiro. Beleza? Ou seja, precisamos aproveitar melhor essa característica do jogador. E o Goiás tentou de todas as maneiras, a defesa bem equilibrada. Não teve nenhum chute perigoso do Goiás durante a partida toda. Apenas uma defesa no segundo tempo que o nosso goleiro, no primeiro tempo, aliás, o goleiro Matheus Mendes teve que fazer um chute na entrada da área. E criamos várias oportunidades de gol. O goleiro Tadeu, pelo menos umas 3 defesas, que se fosse outro goleiro, inclusive o nosso goleiro mesmo, eu acho que não defenderia em 2 lances. Uma bola que o nosso volante pegou de primeira no primeiro tempo, pegou de primeira lá no cantinho, o Tadeu fez uma grande defesa. E no segundo tempo, quase que o Fabinho fez um golaço lá no ângulo. Se eu não me engano, foi o Fabinho mesmo, ele bateu lá no ângulo e o Tadeu salvou. O Tadeu, a única chance que ele não teve foi no pênalti, que foi muito bem batido pelo Miguelito mesmo. Ganhamos só de 1-0, graças ao goleiro Tadeu. Agora nós vamos jogar 2 partidas fora. Vamos ver, a meu coisa caiu aqui. Jogamos 2. Caiu, foi a coisa aqui. Jogamos 2 partidas em casa contra o Amazonas e agora o Goiás. Vamos fazer 2 jogos fora de casa na região sul do país. A próxima partida é contra o Avaí. É um adversário complicado, a gente não tem histórico bom. Na minha opinião, se a gente conseguir trazer pelo menos um empate lá, estará bom. Por quê? Porque é característica de jogo difícil lá. Ou seja, se a gente pelo menos somar o ponto, a gente, além de segurar esse adversário, vai trazer alguma coisa na bagagem. E na minha opinião, o Operário é o outro jogo, fora de casa, é uma partida mais possível de se trazer 3 pontos. Ou seja, nessa viagem que faremos fora de casa,
Se a gente trouxer pelo menos 3 pontos, eu estou satisfeito. Melhor do que trazer 2 empates, 2 pontos apenas, tem que planejar trazer pelo menos uma vitória nesses 2 jogos. Pode até momentaneamente tirar a gente do G4, porém serão vitórias que vão deixar o adversário lá atrás, entendeu? E a gente vai somar pelo menos uma vitória nesses 6 pontos. Vencer a obrigação? Vencer a obrigação em casa. Dos 3 jogos que jogamos, já fizemos 9 pontos. Ou seja, do ano passado, o cara só empatava, esse ano nós estamos voando, né? Vitória que seja de 1-0. É muito importante, principalmente em casa. Na minha opinião, esses jogos Avaí, um empate, Operário, uma vitória, 4 pontos. Mas se a gente conseguir pelo menos uma vitória, ou contra o Avaí ou com o Operário, vou ficar satisfeito. Se a gente conseguir trazer 6 pontos, pode ter certeza que a gente vai ficar no G4 sem problema. Por quê? Porque em nosso estádio, não é esse treinador, tem mais de 500 dias que a gente não perde em nosso estádio. Com pouca torcida ou muita torcida, a gente sempre joga bem na Arena do Coelhão. Isso é histórico. Beleza? Ou seja, o que faltou ano passado é o que? É que a gente estava empatando em casa. Empate é muito ruim se for em casa. Você trazer um ponto de fora de casa não é tão ruim. Empatar dentro de casa eu considero como derrota. Por quê? Porque você deixou 2 pontos dentro de casa e o adversário saiu com 1 ponto. É aquilo que eu estou te falando, a gente trazer pelo menos 1 ponto lá em um dos jogos já é importante. Aí, ao invés de trazer 2 pontos, 2 empates, por exemplo, que traga pelo menos uma vitória em um dos 2 confrontos. Aí a gente fazendo o nosso serviço em casa, teremos mais o jogo em casa, entendeu? Aí dá para se manter lá no G4. O importante desse primeiro turno é somar vitórias e permanecer no G4. A primeira colocação é bacana, mas ela não é tão essencial. É importante permanecer no G4, mas não permanecer lá perto do G4 naquela situação que os critérios de desempate deixam a gente fora da briga. Como foi ano passado, a gente não vencia, o primeiro critério de classificação de desempate é vitória, entendeu? Agora, em 4 jogos, nós temos 3 vitórias. Somente 3 equipes estão nessa situação. O Atlético Paranaense, o líder com 9 pontos também. O CRB também tem 9 pontos. Ele é o terceiro colocado, porque a gente tem o melhor saldo do que eles, beleza? E olha só, o Atlético Paranaense tem 3 de saldo, nós temos 2 e o CRB 2. Aí lembrando que a rodada não terminou, na segunda e na terça-feira tem jogos, beleza? O jogo que tem Amazonas e Avaí, esse jogo a gente não corre risco de ser ultrapassado. Remo e Curitiba vai jogar também, segunda-feira, amanhã. Ou seja, se o Curitiba vencer, ele ultrapassa a gente, porque ele tem 7 pontos. Aí ele entra até na liderança, beleza? O Vila Nova joga contra o Botafogo. Deixa eu ver se o Vila tem chance de passar, gente. O Vila Nova tem 7 pontos também. Se ele vencer o Botafogo de São Paulo, ele nos ultrapassa, beleza? E na terça-feira teremos mais um jogo. Cuiabá. O Cuiabá joga na terça-feira. Na verdade, o Vila Nova jogou hoje, né? O Vila Nova já jogou. O Vila Nova e o Botafogo já teve. O Vila Nova já tem 7 pontos. Ou seja, o único jogo que tem é amanhã, segunda-feira, 21h30, o Remo e Curitiba. O Curitiba tem 7 pontos e 3 jogos. Se ele vencer, ele assume a liderança. O outro jogo é Cuiabá, que é na terça-feira. É Cuiabá e quem? É o Cuiabá também. O Cuiabá era o líder. Se ele vencer, ele ultrapassa a gente também, beleza? Que ele tem 7 pontos. Beleza? Ou seja, 2 equipes podem ultrapassar a gente. Se acontecer esses resultados negativos, o que acontece? Acabou essa rodada, a gente é garantido no G4, beleza? Pelo menos na 4ª posição. Dependendo dos resultados, a gente pode cair para o 3º ou para o 4º ou permanecer em 2º lugar, beleza?
Mas como eu tô falando, eu disse para vocês, o importante nesse começo de competição, no primeiro turno principalmente, é manter-se lá em cima e nos confrontos contra as equipes que estiverem disputando o G4, como o Goiás hoje, é importante que a gente pelo menos empate com esses times. E jogando aqui em Belo Horizonte é de suma importância se nós vencermos as partidas, como foi. Beleza? Aí prestar atenção, dois jogos fora, não desesperar, somar pelo menos 3 pontos em um desses jogos. É na minha opinião. E se perder, perdeu. Nós vamos jogar contra adversários que estão lutando para algo mais, beleza? O Operário tem uma vitória, um empate. E ele perdeu agora, parece. Ele perdeu nessa rodada. Aí ele tem uma vitória, empate e 2 derrotas. Ele tem 4 pontos apenas. Ou seja, o Operário não está lutando para lá em cima, não. Mas o Avaí, por exemplo, que eu falei que joga amanhã com o Amazonas, se ele vencer, ele vai para 8 pontos. Se ele perder, ele vai continuar com 5 pontos apenas. Ou seja, ele vai fazer de tudo para ganhar da gente. Por quê? Para se aproximar. Porque no momento o Avaí só tem 5 pontos, beleza? Ele joga amanhã com o Amazonas. O Amazonas é o 17º lugar, com apenas 1 ponto. Ou seja, a gente tem que torcer pelo menos para dar um empate entre Amazonas e Avaí, nessa segunda-feira, 18 horas, beleza? Tem Novo Horizontino e Criciúma também, segunda-feira, 19 horas. Porém, essas duas equipes, as duas têm o Novo Horizontino 5 pontos. Novo Horizontino e quem? Criciúma. Criciúma tem quantos pontos? 3 pontos e o Novo Horizontino 5, ou seja, um empate nesse jogo também é importante, beleza? Aí lembrando, o Coelhão com a belíssima vitória, um confronto direto, olha só, o Goiás com essa derrota, ele era o 3º colocado, ele caiu para o 7º lugar. Era de essencial importância uma vitória hoje. Coelhão avacalhou geral e que a equipe, o meu medo é quando tem tempo para treinar, a gente normalmente inventa, né? Mas que esse tempo de treinamento principalmente seja feito para deixar aqueles jogadores que estão fora de forma que entrem em forma mesmo. Não ficar enrolando, treina e treina. Para ser titular, tem que estar bem fisicamente. Atualmente, o futebol, 80% mais ou menos é definido na preparação física. É lógico que entra a qualidade técnica também, porém, a preparação física é de suma importância. Foi muito bacana hoje, mais uma vitória do Coelhão. Avacalhou geral de novo na Arena do Coelhão. Eu sou o Flávio Azevedo, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe seu like. Nos comentários abaixo eu vou deixar alguns links para você assistir os melhores momentos dessa partida épica do Coelhão. Juninho, um chupa Juninho. Adeus Juninho, adeus Ali. A pior parte de hoje que aconteceu comigo é um torcedor falando que o Alê vai encaixar nesse time. O Alê não tem condição para entrar nesse time. Alê, acabou. Você não tem mais chance no Coelhão. Você não tem intensidade para jogar no Coelhão mais. Beleza? Alê, Juninho, adeus. Acabou essa história. Agradeço tudo que deram, mas não tem vaga mais. Que os garotos continuem desempenhando bem. O Miqueias, por exemplo, nas últimas partidas, tem mostrado uma desenvoltura muito boa. Mas os caras estão machucando muito fácil, hein? Estão machucando muito fácil e estão ficando com cãibra muito fácil, hein? Tá faltando treino aí também, viu? É muito novo para ficar com cãibra, tá? É porque não tá treinando direitinho, viu? Vamos fazer a musculação nessas canelas secas suas aí, viu? Inscreva-se no canal e deixe seu like. Fui, eu sou o Flávio Azevedo, tchau.